a sementeira e construção. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus. Paulo, Coríntios. Asseverando Paulo a sua condição de cooperador de Deus e designando a lavoura e o edifício do Senhor nos seguidores e beneficiários do Evangelho que o cercavam, traçou o quadro espiritual que sempre existirá na terra em aperfeiçoamento entre os que conhecem e os que ignoram a verdade divina. Se já recebemos da boa nova a lâmpada acesa para a nossa jornada, somos compulsoriamente considerados colaboradores do ministério de Jesus, competindo-nos a sementeira e a construção dele em todas as criaturas que nos partilham a estrada. Conhecemos, pois, na essência, qual o serviço que a revelação nos indica. Logo nos aproximaremos da luz cristã. Já aguardamos a bênção do Mestre. Cabe-nos restaurar o equilíbrio das correntes da vida em que permanecemos, ajudando aos que se desajudam, enxergando algo para os que jazem cegos e ouvindo alguma coisa em proveito dos que permanecem surdos, a fim de que a obra do reino divino cresça, progrida e santifique toda a terra. O serviço é de plantação e edificação, reclamando esforço pessoal e boa vontade para com todos, porquanto, de conformidade com a própria simbologia do apóstolo, o vegetal pede tempo e carinho para desenvolver-se e a casa sólida não se ergue num dia. Em toda parte, porém, vemos pedreiros que reclamam contra o peso do tijolo e da areia, e cultivadores que detestam a exigência do adubo e proteção à planta frágil. O ensinamento do Evangelho, contudo, não deixa margem a qualquer dúvida. Se já conheces os benefícios de Jesus, és colaborador dele, na vinha do mundo e na edificação do espírito humano para a eternidade. Avança na tarefa que foi confiada e não temas. Se a fé representa a nossa coroa de luz, o trabalho em favor de todos é a nossa bênção de cada dia. Que assim seja. Boa noite a todos. Vamos elevar então nosso pensamento a Deus, guardar Jesus em nossos corações, receber da espiritualidade amiga bênçãos de paz, de amor, de serenidade. Vamos agradecer, termos vencido os empecilhos que se põem em nosso caminho e termos chegado até aqui o nosso centro espírita Allan Kardec. Que Jesus, em sua infinita bondade e generosidade, nos acolha, nos proteja, nos conforte. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Hoje temos para brilhantar a nossa noite a nossa querida amiga, companheira de ideal kardecista, a nossa jovem Francisca Vieira Reus, a quem chamamos carinhosamente de Chiquinha. Vibremos positivamente para que ela consiga passar para nós tudo aquilo que ela estudou com muito carinho. Jesus te abençoe. Muito obrigada e a gente precisa exatamente dessa ajuda. Prezados irmãos, boa noite a todos. Boa noite. Que de fato Jesus nos ampare, nos amplie a mente para dizer aquilo que cada um que esteja aqui possa compreender, possa entender. Porque nem todos têm o mesmo entendimento. Um pode ter uma inteligência muito dilatada e não ter o entendimento da doutrina que tem um outro que não é assim tão bem aguinhoado.
Então, que nós possamos dizer de uma maneira simples, e que, aliás, nós não podemos dizer de maneira complexa, porque nós não estudamos para ser complexos, né? O nosso conhecimento é pequeno e justamente nós temos que falar como pequenas que somos. De todo modo, a gente agradece com alma o fato de ter sido convidada para vir trabalhar aqui, porque quando nos convidam, demonstram um voto de confiança em nós. E isso implica numa grande responsabilidade para o trabalhador. E por isso nós trouxemos, um dia nos escalaram para falar lá no Seara de Jesus, e aí chegamos, e eles tinham escalado, não perguntaram se a gente aceitava ou não, porque aqui o tema é livre para nós. Mas lá o tema era imposto, né, para o trabalhador, para aquele dia. E aí me colocaram Bem-aventurados os aflitos, que é o capítulo 5º do Evangelho, e é o capítulo mais longo do Evangelho. Bem-aventurados os aflitos. Aí eu disse, meu Deus do céu, peguei, eu tinha levado meu Evangelho, botei o meu Evangelho lá fechadinho, né? Eu disse, olha, o que eu estou dizendo para vocês, eu disse lá, que para a gente, na realidade, fosse decodificando aquele capítulo em todos os subtítulos que eles colocaram, seria uma palestra por umas 2 horas e meia, né? Porque, bem-aventurados os aflitos, eles vão considerando cada aflito que é bem-aventurado. Aí a Francisca, para resumir o seu ponto de vista, ela acha que bem-aventurado, aflito bem-aventurado, é aquela criatura que já acordou para os ditames maiores e que ela então vai sofrendo as suas dores pacientemente. Ela vai pedindo para o dono da vida a força necessária. Isso de um modo geral, é para espírito mais adiantado. Agora, uma Francisca da vida, né, que está começando a partir do conhecimento da doutrina, ela começou a acordar, e como eu estava dizendo ainda há pouco para algumas companheiras, que quando eu via no Evangelho segundo o Espiritismo a palavra reencarnação, eu disse, sem ter entendimento nenhum, aqui está o meu caminho. Porque a reencarnação, então, falando-se da justiça e da misericórdia divina, vem dizer que, se eu errei tanto numa vida, eu vou ter de pagar por aqueles erros praticados, e então é a justiça. E a misericórdia me permite vir até aqui para duras penas, ou à medida em que eu for me acordando e for fazendo bem para alguém, eu vou minimizando minhas próprias penas, porque o próprio Cristo disse, né, que o amor cobre a multidão de pecados. Mas eu acho que a última instância do ser humano, quer dizer, para mim, Francisca, eu vim moralizada, decente, não dei trabalho para o meu pai e para minha mãe. Mas ao conhecer a doutrina, eu descobri que esse fora da caridade não há salvação é algo dificílimo de praticar. Você pode ser profundamente bom para um, e para o outro você tem uma espécie de antipatia, uma espécie de rejeição, que a sua consciência lhe diz que não há motivo para aquilo ali. Mas em contrapartida há alguma coisa que distancia você de determinadas pessoas. E aí você pode praticar a justiça, pode tratar as pessoas com justiça, mas não tem aquele sentimento de aconchego, de carinho que você tem para com aquele outro. E o mesmo Emmanuel, lido ainda há pouco por essa menina, no livro Pão Nosso, ele colocou e deu o título de Pão Nosso mesmo naquela página. No futuro, o amor ultrapassará a justiça. E também quando eu li essa página do Emmanuel, eu dei um salto. Felizmente eu estava na minha casa. Se caísse, né, podia até machucar bastante a minha pobre cabeça, mas eu estaria lá em casa, levantaria, passaria o meu alquinho, que é feito de matos, e quem sabe aliviaria. Então, eu disse, meu Deus, a gente se condói da gente própria, do próprio atraso da gente. E então o Emmanuel está deixando bem claro, quando tu amares, não vai haver necessidade de justiça, porque então tu já terás uma compreensão de quem é o teu semelhante, de quem é o teu irmão, e tu, com toda certeza, se tu já estás nesse patamar, que é o último estágio do ser humano aqui, então se tu fores aflito, tu serás um bem-aventurado, um aflito bem-aventurado. Mas a Francisca sempre se baseia por ela, vocês me perdoem,
Eu tenho que me basear por mim. Então, aquilo que eu vejo, que eu sou incapaz ainda de realizar, eu digo, eu não posso ainda ser um aflito bem-aventurado, porque ainda não estou na condição de fazer o que faz esse espírito, como se a gente ler o capítulo 5º, a gente vai tendo uma noção. Aí, estou eu lá, eu disse ali no Sombrio, e a pessoa que estava me dirigindo me olhou assim com um ar de reprovação que quase me derrubou. Que lá no Seara de Jesus, quando o Seara de Jesus era menos assim, que a casa aumentou e etc e tal, então tinha um balcãozinho e ali eles estendiam a revista Reformador. E tinha a revista de 1943, que a maior parte aqui de vocês ainda não havia nascido, e ainda um pouco antes, ia por ali afora. Aí eu cheguei perto da porta, em saída, e fiquei lá de butuca, olhando as pessoas. E as pessoas lá chegavam e faziam assim. Ou só na capa, assim um pouquinho, e saiu. Eu digo, bom, já que ninguém está se interessando pela revista, eu roubei tudo. Levei para minha casa. E eu já tinha bastante, porque eu tinha assinado durante um longo período. E então eu achei uma mina. Eu achei uma mina de entendimento, de instrução, de conhecimento. E aí eu descobri que quando o Allan Kardec diz que a doutrina espírita, ela é conhecimento, ela é filosofia, ela é ciência e ela é religião, ela é... Porque não é aquele negócio de ser religião que faz a criatura um fanático, um cego, que tem que ser aquilo ali, letra por letra. Não. Então, a par dessa chamada filosofia, dessa chamada ciência, a sua mente vai se dilatando para ir compreendendo aquilo que eles vão colocando a par da religião. Eu não me torno um fanático, eu me torno uma criatura compreensiva da razão da religião. Porque a religião é aquela parte moral minha, aquela parte boa minha, que vai começando a se desenvolver. Eu vou começando a acordar. Porque também o próprio Cristo nos disse que o amor cobre a multidão de pecados. Então, se eu vou fazer o bem para alguém, eu não vou visando fazer aquele bem para aquele alguém, porque eu vou receber uma recompensa. Não, eu vou me esforçando por me tornar um ser humano melhor. Eu estava dizendo para a Gladys, quando nós viemos para cá, as pessoas querem se livrar de mim, mas eu tenho sempre uma coisa diferente para dizer. E aí eu estava dizendo para a Gladys que tinha uma mulher pobre que ela ia lá em casa todo sábado. Às vezes ela ia com uns 3, 4 filhos, outras vezes ela ia com menos, e ela tinha parece 3 ou 4 filhos deficientes. E aí, como eu fazia no meu evangelho nos sábados, quando ela ia no sábado, ela chegava lá na minha casa, ela dizia assim, Madre, a comadre não vai fazer aquela reza da comadre? Eu gosto tanto daquela reza da comadre. Eu ia fazer meu evangelho e ela estava ali para ouvir. Ela não tinha, assim, a mais mínima cultura, nada, mas o impressionante é que ela tratava aqueles filhos doentes com um carinho que a gente ficava profundamente impressionado. Nunca havia uma demonstração de descontentamento, de uma rispidez da parte dela com relação a cada filho, quando ela levava lá em casa. E aí eu pensei assim, meu Deus, como essa comadre Celina era para eu crismar uma filha dela, mas não deu certo, e a gente, né, se chamava eu de comadre e ela de comadre. E aí eu pensei assim, meu Deus, que absurdo. Essa mulher, ela é só boa, ela não tem uma queixa de nada, nada, nada. Quando foi um dia, o meu filho Vladimir disse assim, mãe, a mãe se lembra que eu disse para a mãe que aquela comadre da mãe, que ela não era uma criatura qualquer? Eu sempre soube, mãe, que aquela mulher era uma pessoa diferente, que era uma pessoa muito boa. Vai que agora, a questão de eu acho que uns 2 anos, não sei, mais ou menos, ou mais, eu sonho e aquela mulher aparece para mim toda iluminada. E eu fui ficando pequena, e ela veio, me abraçou e disse, meu Deus, mas eu não mereço isto. Meu Deus, é ela, onde é que ela está? E a gente viu aquela luz assim, e ela se apresentou com aquela roupa que ela se apresentava lá em casa. Mas a luz dela era uma coisa absurda. Meu Deus, como é que essa mulher passou lá pela minha casa tantas vezes?
mulher que eu sou, ainda continuo, porque é uma coisa muito difícil ser verdadeiramente bom. Mas então, a gente se recorda dessa frase do Cristo, que se a gente fizer alguma coisa por alguém, não visando algum retorno, evidentemente, quando você está com o seu coração limpo, a gente se surpreende mais adiante com o tanto que a gente recebe. Quando ele diz que o amor cobre a multidão de pecados. Então, o amor também, a possibilidade de alguma coisa que a gente faça por alguém, vai facilitar a vida do aflito. Mas o aflito, ou os aflitos, né, bem-aventurados, são aqueles espíritos que naturalmente eles já cresceram bastante. Para eles aceitarem as suas provações, as suas dificuldades, sem reclamação. Eles entregam por uma entidade maior, se eles não tiverem aquela noção aproximada de Deus, eles entregam e eles aceitam, vão aceitando, porque, como ela dizia assim, é como Deus quer, né, comadre? É como Deus quer. Então, ela era realmente boa e veio para exemplificar, para atender aqueles filhos com aquelas deficiências as mais graves, as mais dolorosas, e não se queixar absolutamente nunca. E eu, então, me sentia, sim, profundamente importante, porque aquela mulher ia quase todo sábado lá na minha casa. Eu tive uma santa aqui na minha casa, se eu soubesse que ela era santa, aí ficava boba, né? Eu ia me exibir para a vizinhança, tem uma pessoa que está indo lá em casa, ela é uma santa, está indo na minha casa, ela não vai na casa dos outros por aqui que eu não vejo. Mas aí não fiquei sabendo no sonho. Então, já que se fala em bem-aventurados os aflitos, e diz que Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos, e outras tantas, porque as pessoas não podem pedir livro meu emprestado, porque como os livros são meus, as revistas são minhas, né, aquelas que eu roubei também já são minhas, porque lá o pessoal não está valendo. Eu rabisco tudo. Aí volta a mim e diz assim, mãe, que coisa! Não dá pra gente ler o livro da mãe, a mãe escreve outro livro. Eu disse, por isso que eu compro o livro. Eu pago, levo o livro para minha casa, ele é meu. Se fosse do outro, eu não teria direito a colocar a minha opinião. Mas o livro é meu, foi por isso que eu comprei. Então, aí ele pegou um livro meu, que é a Viagem Espírita de Allan Kardec, de 1862. E aí, porque eu só tinha riscado o prefácio, ele não quis mais me devolver o livro. Eu disse, Walter, se não devolvesse o livro, ele disse assim, é melhor eu. Aí, não quis dizer, mas é porque as viagens do Allan Kardec, eu não tinha rabiscado, só tinha sublinhado tudo, né, o prefácio de Wallace Alan Rodrigues, que tinha feito esse prefácio, que foi uma coisa que eu considerei um absurdo, porque ele disse que a história do Espiritismo, porque ele tinha um livro do Conan Doyle, que o Conan Doyle, que foi o autor de Sherlock Holmes, ele fez a história do Espiritismo. E aí, então, esse Wallace Leal Rodrigues, ele, nesse prefácio que ele fez da viagem de Allan Kardec, né, dessas tantas viagens que ele fez, divulgando a doutrina, ele disse que, prefaciando os Atos dos Apóstolos, que então agora estava acontecendo nessa viagem, ou nesse trabalho que os espíritas vão fazendo, a viagem dos espíritos, né, dos espíritas, aliás, porque cada um também vai divulgando uma sequência, não é igual como Allan Kardec, evidentemente, mas a par do conhecimento que nós fomos adquirindo, nós fomos então caminhando, uns mais, uns, né, assombram quando fazem a palestra. O Jones, que é lá de Tubarão, ele fez uma palestra para nós sobre suicídio. Meu Deus, foi uma coisa extraordinária, maravilhosa. Mas as criaturas de menos cultura, de menos conhecimento, ficaram no ar para muita coisa. Porque aí elas não tinham condições de abranger aquilo que ele estava passando para nós, que nós, a par do conhecimento da doutrina, já temos uma noção. E ele começou lá, né, por cima, por longe, para depois ele chegar na razão do porquê não vale a pena suicidar-se. Então, para nós, a palestra foi uma coisa extraordinária. E para outras pessoas, como muitas vezes, quando a gente está na plateia, a gente está com determinadas pessoas, aquelas que são conhecidas da gente, tem gente que diz assim, eu não entendi quase nada. Porque às vezes a pessoa fala mais rebuscado, mas isso então é para uma determinada plateia e não serve para todos.
E a Francisca não pode falar para os super-homens que estão aqui, os super-mulheres, em questão de inteligência e de saber, mas ela fala para aqueles que estão começando, que tem menos entendimento. Então ela fala de conformidade, como ela fala lá na casa dela. Só porque eu vou ler esse trechinho aqui, que o Carlos Augusto Abranches colocou com o título de As Marcas do Cristo. Uma das cunhadas de Chico Xavier teve um filho anormal, braços e pernas atrofiados, os olhos, prestem bem atenção, os olhos cobertos por uma espessa névoa mantinham-no mergulhado na mais completa escuridão. Inspirava medo às pessoas que o viam. Era tão deformado que a mãe, ao vê-lo, teve um choque e foi internada no hospital de doentes mentais. O Chico ficou com o sobrinho. Cuidar dele não era fácil. Medicá-lo, banhá-lo e aplicar-lhe um clisté diariamente. O menino não deglutia, e para alimentá-lo, o Chico tinha de formar uma pequena bola com a comida, colocar em sua garganta e empurrar com o dedo. Isto durante 12 anos aproximadamente. Quando o sobrinho piorava, o Chico rezava muito para que ele não desencarnasse. Já o amava como um filho. Um dia o Espírito Emmanuel lhe disse: ele só vai desencarnar quando o pulmão começar a desenvolver e não encontrar espaço. Aí então, qualquer resfriado pode se transformar numa pneumonia e ele partirá. Quando estava próximo dos 12 anos, foi acometido de uma forte gripe e começou a definhar. Na hora do desencarne, seus olhos voltaram a enxergar. Ele olhou para o Chico e procurou traduzir toda a sua gratidão naquele olhar. Emmanuel, presente, explicou: graças a Deus, é a primeira vez, depois de 150 anos, que seus olhos se voltam para a luz. As suas dívidas do passado foram liquidadas. Louvado seja Jesus. Se esse espírito levou 150 anos para poder voltar, a ver a claridade, a ver a luz, o que esse espírito não teria feito vidas e vidas atrás para que fosse acometido por aquele mal, que a própria mãe não suportasse ver o quadro? Agora a gente lê muito a respeito da vida dos anencéfalos e diz que as mulheres que pediram ganharam no Tribunal de Justiça, no Tribunal Superior de Justiça, o direito de abortar, quando a criança é anencéfalo. E aí, para minha surpresa, eu numa revista Seleções antiga, eu tinha uma história de um casal, a mulher estava grávida e descobriu que a criança era anencéfala. Aí ela pensou: mas abortar, será? Não é melhor a gente deixar a criança nascer? E a criança nasceu e durou 6 dias. E nesse pequeno tempo, usaram os olhos, usaram o coração, usaram, não sei qual foi outra parte do corpo. Foram 6 operações que foram feitas em benefício de outras pessoas, nesse período que a criança esteve ali, fazendo doações daquelas partes para outra pessoa. Aí a Francisca pensou assim: Antônio, você já devia estar aqui há muito tempo, vai pentear macaco. E então a Francisca lembrou-se desse problema, dessa situação, agora desse pedido que as mulheres fizeram para abortar. E depois também eu achei na própria revista Reformador, novamente tem uma revista mais atual, a respeito desse problema das crianças que nascem numa situação tão desesperadora. E aí então eu penso, a Francisca pensa, que em conhecendo a doutrina espírita, e eu estava dizendo para a menina que estava ali comigo, que em conhecendo a doutrina espírita, a Francisca descobriu a dificuldade que é ser bom. Quando Cristo disse que fora da caridade não há salvação, a gente descobriu que é muito difícil ser exatamente bom, ser verdadeiramente bom. A gente é bom um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas depois a gente vai cuidar dos interesses da gente. E então, a gente percebe que se esse espírito demorou tanto tempo, como o próprio Emmanuel diz no final,
há 150 anos. A gente não sabe quantas reencarnações ele teve para vir aqui no plano terreno, ainda no estado de cegueira. Mas ele diz que há 150 anos a gente deduz que ele não ficou esse tempo todo no mundo espiritual para depois vir aqui, né? A gente deduz que ele esteve lá, não sei se lá ele continuava cego no mundo espiritual, deve ser, e cada vez que vinha tinha essa dificuldade. Daí a gente deduz que para ser um bem-aventurado, que horas são? 7h28. E não é até 7h30 que a gente tem que dar uma paradinha? Não, pode ir. Agora eu já perdi a linha. Então, você me olha com ar de reprovação. E aí eu fico constrangida e cada vez me diminuo mais. Aí então eu fico pensando, quando eu me deparei com eu levei o meu evangelho, mas quando a obrigação que ela me colocou de fazer o capítulo 5º, que era o mais longo do evangelho, eu queria dizer para ela, para a menina que me escalou, amada, você, com toda certeza, você sabe o que você determina para cada trabalhador. E você então não sabe que os bem-aventurados, os aflitos, é o capítulo mais longo do evangelho? Para a gente ir para cada item, teria de ser umas 2 ou 3 horas para falar. O que quer dizer? O que quer dizer? Que a maior parte de nós podemos ser aflitas, ou termos as nossas aflições, nós temos os nossos momentos bons, haja vista, os que estão aqui agora podem ter suas preocupações, suas dificuldades na sua casa, mas estão aqui. E ainda no domingo, quando eu fui na Casa da Fraternidade, eu gosto muito de me exibir, e aí eu disse... Eu quero dizer que vocês estão aqui agora para esse almoço com Jesus, mesmo que vocês tenham carro e tenham deixado os carrões de vocês lá fora, para entrar até aqui, eu estou vendo, ninguém está de muleta, nem de como é que é? Aquela de 4 rodas, a cadeira de rodas. Eu disse assim, todas entraram aqui com as suas pernas, estão vendo, ouvindo, falando e tudo. Eu disse, e muitas vezes a gente chora e reclama, porque está passando por determinadas dificuldades. Dificuldades às vezes tão graves que naturalmente nós podemos chorar, mas muitos de nós, a maior parte de nós, se queixa de estar passando por aquilo ali. Eu disse, no entanto, se vocês têm dificuldades nas casas de vocês, ou por relação a vocês próprios, vocês devem lembrar-se de quê? Para vir aqui a esse almoço, vocês estão usando o corpo de vocês a íntegra. Eu disse, então, eu digo para vocês, não para me exibir. Não tem um dia na minha vida que eu não agradeça a Deus o fato de Ele me deixar andar, ver, ouvir, falar e sentir. E mais uma coisa, Ele ainda está me permitindo, nessa idade avançada, viver as minhas custas. Eu ainda não sou um peso para os meus filhos. Então, se vocês se lembrarem de agradecer a Deus aquilo que vocês têm, na hora da dor maior, vocês vão pedir para que o mundo maior dê a força necessária para que vocês possam suportar aquilo que está acontecendo com vocês. Eu sei que tem provas que são mais graves, que são mais pesadas, que são mais difíceis de serem suportadas. E não acredito que haja alguém que venha aqui para o planeta Terra, que o Emmanuel nos disse lá em A Caminho da Luz, que a Terra é feita de dores, de provas e de expiações. Nós estamos num planeta que ele está caminhando. É um planeta cheio de problemas e dificuldades. E se ele foi pelo dono da vida, constituído do modo como foi constituído, é porque o dono da vida iria mandar para cá espíritos devedores. Espíritos que precisavam aprender. E mesmo assim, também a maior parte de nós, a gente verifica que nós temos uma vida relativamente boa. Temos provações, mas nós temos as nossas oportunidades. É nos dado esse meio de ir e vir. Aí, quando terminou, eu falei uns 15 minutos. Não fui assim tão passada como aqui, né? Porque a Catinha tinha falado bastante. E depois os meninos tocantes também tocaram muito. E então, eu digo, o povo está cansado, o povo está com fome, né? Porque, de um modo geral, quando a gente tem fome, a gente quer encher, né, mais o estômago do que a mente de palavras bonitas, palavras boas. Tratei de me apressar um pouquinho, até consegui. Depois descobri que tinha falado só 15 minutos, que bom, se aqui também fosse assim. E aí, quando terminou, chegou um moço, ele
depois eu fui saber, ele tinha 27 anos. E eu disse assim, eu quero a mesa número 7, quando chegou na hora da comida, que a comida lá é farta. Você conhece a comida lá da Casa da Caridade? Mas você balançou a cabeça afirmativamente. E aí eu disse, eu quero a mesa que tem o número 7, o número 7 é o número perfeito. E aí o número 7 estava lá no sol, na torreira de sol. Aí aquele mocinho chegou lá, pegou o número 7, botou numa mesa que estava lá numa sombra, que era uma maravilha, uma riqueza. E de repente ele me deu um abraço. E aquela coisa que vocês já sentiram, e parecia assim uma transfusão de energia, uma coisa assim, que eu disse, meu Deus, eu estou recebendo isso. E ele foi sentou do meu lado, para almoçar ali perto de mim. Ele comia pouco, mas a comida era muito boa e né, eles fizeram, era tudo gratuitamente de graça. Eu fui lá, repeti ainda, comi mais do que podia. E comi. Daí um pouco ele olhou para mim e ele disse assim, existe alguma coisa entre nós. Sabe lá, uma vida anterior a gente já não se encontrou, né? E aquele trato, aquela coisa assim, me fez pensar nesses momentos bons que a gente tem, das pessoas que se aproximam da gente e oferecem o carinho delas, oferecem da vida delas, gratuitamente, sem a gente ter feito nada para merecer nada. Então eu sou uma criatura tão profundamente grata a Deus, que eu vivo dizendo isso. Aí a Flavinha, que nós temos um pequeno berçário lá em casa, e elas fazem enxovais para as crianças carentes. E aí a Flavinha, que das 4 ou 5, que é a mais assídua lá em casa, e a Flávia é uma dessas criaturas, assim, ela é um palito ambulante, e é dessas criaturas profundamente exigentes, assim, caprichosíssima, ansiadíssima, e tudo no devido lugar. E se as pessoas chegam lá em casa, de repente, a minha casa é um pandemônio. Esse tal de Antônio que me leva lá em casa, ele fica assustado, mas ele gosta de sofrer, o que eu vou fazer, né? E aí eu pensei assim, a Flávia não vai durar muito aqui, porque esse pandemônio aqui em casa é livro por tudo quanto é lado, em cima do sofá, no braço do sofá, na mesa, tudo, papelzinho. Volta ali, me bota a boca, me diz uma opção de desaforo. Eu digo, olha, na tua casa tu faz como tu queres, também é tua mulher que limpa a tua casa para ti, é que eu sou sozinha e tudo. Eu tenho que ter os meus lembretes, só tem lembrete por tudo quanto é lugar. E aí, eu sei dizer que a Flávia disse assim, Dona Chiquinha, se todas deixarem de vir aqui, eu venho aqui para fazer esse trabalho. Porque é aqui que eu tenho meu remédio. Não sei que espécie de remédio que ela queria dizer, se era o berçário ou se era a bagunça da minha casa. Mas ela disse que ali ela continuaria, nem que fosse para ela ficar sozinha. E aí eu falei para ela dessa questão da gratidão, e ela disse que lá nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa, não sei se alguém aqui de vocês sabe, que fizeram uma pesquisa lá nos Estados Unidos a respeito da gratidão. E que foi demonstrado que essa energia da gratidão, que ela se espalha no mundo espiritual e que ela vai principalmente para os hospitais, para auxiliar pessoas nos hospitais. E eu disse, e eu falei isso lá na Casa da Fraternidade. Isso, então, quando a gente tem as provações, tem as dores, e que a gente não está suportando, vamos pedir a Deus a força necessária para suportar as provações, as dificuldades. Mas vamos nos lembrar de agradecer a Deus aquilo que nós temos. Por exemplo, aqui está todo mundo com um corpo perfeito. Tudo, absolutamente tudo funcionando. Então, Deus está dando esta chance para cada um de nós ir e vir. Lamentavelmente, vocês estão me ouvindo há muito tempo e eu sou parece que um vagão de trem descarrilado, mas de todo modo, vocês sabiam que eu vinha e mesmo assim ainda vocês vieram para estar aqui. Para um ato de caridade, de bondade, de generosidade, e estão aqui. Então, talvez para vocês ouvirem que nos momentos de provação, nos momentos de dor, que vocês saibam ser gratos a Deus por aquilo que vocês têm, por aquilo que ainda me pertence, que ainda me está sendo permitido. Porque um dia eu estou subindo, e eu sou apelidada de ligeirinha, e aí eu fico impressionada que eu cheguei nessa idade e eu ainda continuo andando ligeiro. E aí um dia, quando eu estou descendo a escada,
eu estava subindo e uma moça estava descendo a escada rolante. Eu estava pela escada comum e ela estava na escada rolante. Era uma moça belíssima, aparentava uns 20 anos, com 2 bengalas. E aí eu fiquei impressionada, porque como é que ela ia colocar uma bengala num determinado degrau, enquanto a outra estava aqui no outro, se não havia um problema de resvalar. Mas ela, de certo, queria ter a independência dela, né? De que ela ainda podia fazer aquilo por ela. A impressão que eu tive, que não depender de outra pessoa. E aí, com maior sacrifício, ela botava uma bengala naquele degrau mais baixo para se assegurar lá, e a outra ficava pendente aqui, e ela desceu por ali. Aí eu disse, Senhor, não é que eu queira ficar doente, eu só quero te dizer que eu te agradeço emocionada. Tu estás me deixando chegar nessa idade e me dando essas possibilidades. E essa jovem, tão jovem, será que ela é um aflito bem-aventurado? Ou ela se queixa para Deus da provação que está passando? Então, cada um de nós olha para dentro de si e cada um de nós sabe que cada um é um universo, porque cada um de nós é um ser indivisível e que vai dar conta para o dono da vida, da sua vida, não da vida do outro. Embora uns ajudem outros, sempre seremos nós que vamos responder por nós diante do Criador. Muito obrigada. Sento-me. Agradecemos então a nossa querida Chiquinha pela sua presença. Ela veio lá do Centro Espírita Seara de Jesus de Criciúma. Muito obrigada, Chiquinha. Jesus te acompanhe. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Então, eu só quero falar que a gente tem ali a nossa biblioteca e quem puder adquirir algum livro, custa R$10, que é para a nossa manutenção aqui da nossa casa, tá? Aí a gente fica agradecido se alguém puder colaborar. E o nosso passe coletivo, nós temos feito o nosso passe coletivo, porque a nossa palestra aqui, o passe, a gente passa na internet, no Facebook. Então as pessoas que assistem, naquele momento, elas também tomam esse passe. E ele é tão válido quanto o nosso passe individual, ali na salinha à parte. Então o nosso passe individual ficou para os que precisam de passe de tratamento. E cada um que está aqui hoje sentado vai ter a seu lado, sempre tem a seu lado um espírito iluminado fazendo aquele passe individualizado. Façam a sua concentração e vocês vão sentir essa energia. Está bem? Então, nosso pensamento elevado a Deus, Jesus em nossos corações, a espiritualidade derramando bênçãos sobre nós. Agradecemos estarmos aqui nesse momento com saúde e pedimos saúde para os trabalhadores da casa que hoje não puderam estar presentes e que essa luz que emana das nossas orações vá até os nossos lares, levando paz, proteção para aqueles familiares que lá ficaram, que vá até os hospitais, levando saúde, consolo para as pessoas que lá estão, que vá até os presídios, levando arrependimento, levando perdão, que essa luz emanada das nossas orações, essa energia salutar, vá pelos nossos vizinhos, nosso bairro, pelo nosso país. Nesse momento, agradecidos que somos, vamos ficar o melhor possível sentados em nossas cadeiras para receber o nosso passe coletivo. Pedimos à espiritualidade amiga, mentor da casa, que coloque nas nossas aguinhas fluidos salutares para a matéria e o espírito das pessoas que ali as trouxeram. Que a espiritualidade amiga leve também a caixinha de orações, levando ali também fluidos salutares para os encarnados e desencarnados, cujos nomes estão ali, cada um dentro do seu merecimento. E assim pedimos ao nosso Pai, misericordioso, bom e justo, ao nosso Mestre Jesus, que sempre nos ampara, nos dá a mão, à espiritualidade amiga, ao nosso anjo protetor, que está junto de cada um de nós nesse momento, que os nossos corações transbordem de alegria,
que possamos sair daqui melhor do que quando aqui chegamos, mais leves, mais caridosos, que consigamos ser mais gratos, agradecer mais o que recebemos no dia a dia, agradecer a nossa saúde, como foi dito na nossa palestra. E assim pedimos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Vamos em paz, e até o sábado que vem.